nós somos privilegiados. Estamos na presença do nosso Pai, estamos em festa. O Senhor é bom. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho do Senhor Jesus, onde João escreve, capítulo de número 20. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Versículos 19, 20 e 21. João 19, 20 e 21. Diz assim o texto sagrado: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito especial para a nossa igreja em Rio Verde, Goiás. Esses últimos dias, acompanhando a coordenação desse projeto, eu pude refletir, olhar para a minha vida, considerando o propósito de Deus, sabendo que Ele tem um propósito para a sua igreja, e Ele tem propósitos para cada um de nós. O Senhor Deus tem para a minha vida, para a sua vida, uma missão, algo a ser feito, algo a ser realizado. E na tarde desse dia, olhando para a Bíblia Sagrada, perguntando a Deus o que falar, o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos, olhando para os discípulos de Jesus. E o texto onde nós lemos, o evangelista inicia dizendo: na tarde daquele dia, o primeiro da semana, o dia da vitória da igreja, o dia da ressurreição, o dia que a morte foi vencida, o dia que Satanás, que cantava a vitória, porque na sexta-feira o inferno organizou uma festa comemorando a morte de Jesus Cristo. Só que nesse dia a igreja de Jesus Cristo estava alcançando a sua vitória através da ressurreição de Jesus Cristo. Ouçam, Jesus nesse dia já havia ressuscitado. A morte não pôde detê-lo. As profecias se cumpriram. Jesus ressuscitou. Porém, nós encontramos os discípulos de Jesus, ouçam, os que andaram com ele, os que viram-no operando milagres, realizando maravilhas, e que sabia que ele haveria de ressuscitar. E não só sabia que ele haveria de ressuscitar, mas já tinham recebido a notícia das irmãs, que visitando o sepulcro não encontraram mais Jesus. Porém, eles estavam de portas trancadas, dominados pelo medo. O medo dominava o coração dos discípulos de Jesus. Olhe para mim,
Satanás havia sido vencido. Jesus havia vencido a morte. Esses homens deveriam estar cantando, fazendo festa, se preparando para irem a campo, anunciarem com muita força o Evangelho de Jesus, dizendo que Ele havia ressuscitado. Porém, o medo dominava aqueles corações. Eu entendo aqui que o nosso único inimigo a ser vencido não é Satanás. Satanás foi vencido na cruz por Cristo Jesus. Satanás estava vencido, porém os discípulos dominados pelo medo. E aí nós perguntamos: o que é medo? Alguém pode dizer: medo é um mecanismo de defesa. Medo serve para nos proteger e nos livrar de incorrermos em situações perigosas. Porém, é bom que entendamos, se não tivermos cuidado, o medo pode dominar os nossos corações. Existem muitos, a exemplo de Jesus Cristo, nos nossos dias, que deveriam estar do lado de fora, com a cara descoberta, com intrepidez na condução da vida, conquistando, vencendo, produzindo. Não estão, porque os corações estão dominados pelo medo. Porém, esta noite, como profeta de Deus, eu venho para lhe dizer: é preciso vencer. É preciso vencer as amarras. É preciso abrir o coração, permitindo que Ele, Jesus Cristo, entre, para que o medo seja expulso. Olhando para o texto, esses homens dominados pelo medo, de portas trancadas. Aí a gente olha e dizia, podemos dizer, eles deveriam estar fazendo festa, mas não estavam. O que dominava o coração era o medo. O medo havia dominado, porém Jesus chegou. Jesus chegou, e não apenas chegou Jesus. Jesus chegou e vai para o centro. Jesus vai para o centro, abre a boca e diz: paz seja convosco. Aquilo que estes homens precisavam e não alcançavam, a presença de Jesus produz. Ei, em nome de Jesus Cristo, homens, mulheres, jovens, crianças que aqui vieram esta noite, eu tenho aqui uma grande multidão. A palavra de Deus para a sua vida é: Jesus precisa ocupar o centro, porque se Jesus não ocupa o centro, o medo domina, e o medo incontrolável é uma desgraça na vida do ser. O medo é a fé na derrota. O medo é a certeza de que não vai dar certo. O medo é um sentimento que domina a alma, e esse sentimento não é bobeira. Esse sentimento é algo que acontece produto de uma emoção e domina o ser. Tem gente que tem medo de barata. Ei, olha aqui para mim, tem gente que tem medo de barata, e tem medo. E quando bate os olhos na barata, o medo domina a alma, e ele tem certeza que aquele bichinho vai lhe causar mal. Entra em pânico, entra em desespero, a vida sai do eixo, ele se desequilibra, se descontrola, treme, a visão se torna uma visão de túnel. A única coisa que ele consegue ver é a barata. E aí alguém olha de longe e fala assim: deixa de ser bobo, ou deixa de ser boba. Aí chega lá e faz assim, ó, clac, pronto. Mas alguém está olhando e dizendo: é um bicho terrível,
Pode me causar, porque ele tem medo, e o medo domina a alma. O medo leva o ser humano a uma clausura. O medo acorrenta, o medo paralisa, o medo diminui a visão, o medo nos acorrenta, nos aprisiona. E aqui nós vemos nada mais, nada menos do que os discípulos de Jesus dominados pelo medo. Eu não sei como você chegou aqui esta noite. Nós estamos num propósito, numa campanha. Estamos iniciando um ministério, iniciando um grande projeto. Homens com propósito. Alguém dizendo aqui: ei, você pode fazer alguma coisa. Algo existe para ser feito. Você tem espaço. Algo pode ser realizado através da sua vida. Mas de repente alguém esteja preso pelo medo. A vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Ele já nos garantiu a vitória. Ele já abriu o caminho. Ele já nos ligou ao Pai. Nós temos o poder. Ei, olha aqui, nós temos o poder dado por Ele, por Jesus Cristo. Ele diz assim: olha, vocês vão sair daqui para operar em meu nome, para produzir em meu nome, diz Jesus Cristo no texto. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus na vida. A autoridade de Deus na vida para ser bênção na vida dos filhos. A autoridade de Deus na vida para ligar dos céus na terra. A autoridade de Deus para estender a mão e dizer: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E o demônio bater em retirada. Autoridade para se posicionar no cenário da história como vencedor, como vencedora. Autoridade de Deus para sonhar com os céus, não apenas na perspectiva do porvir, mas sonhar com os céus na terra. Uma casa feliz, um lar abençoado, um casamento sarado, filhos abençoados por Deus, família reunida, sentada à mesa. Porém muitos não conquistam porque estão presos, acorrentados, amarrados, o medo dominando a alma. Medo de picuinha, de coisinhas, amarrados por um passado terrível que causou grande desconforto. Amarrados a um erro que ficou lá atrás, há 20 anos, incorreu numa situação, errou, falhou. Ei, em nome de Jesus Cristo, o erro é a realidade do ser. Todo ser humano erra, falha, mas aquele que tem Jesus na vida, aquele que permite que Jesus assuma o centro, não significa dizer que não vai mais errar, significa dizer que mesmo errando, tem coragem para vencer o medo, pedir perdão, consertar, se desvencilhar das amarras e sair para vencer. Quantos dominados por uma atitude inconsequente que aconteceu, que ele produziu, presos, portas trancadas. A festa deveria estar acontecendo, mas o medo domina. Ei, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu te escolhi para vencer. O propósito é caminhar em direção à vitória, é cantar o hino da vitória, é se desprender dessas picuinhas, desses medos, desses traumas, dessas coisinhas que a vida nos oferece. Termos a capacidade de passarmos por cima e dizermos: eu vou escrever a história de um grande vencedor, eu vou ser vitorioso, eu vou produzir. A minha vida vai ser uma bênção. Onde eu colocar a minha mão, a mão do Deus eterno vai estar presente. Onde eu chegar, a presença dele se tornará realidade através da minha vida. Agora muitos estão presos, trancados,
A festa deveria estar acontecendo. O dia da vitória da igreja deveria ser o dia da festa. Porém os discípulos estavam presos, amarrados, reunidos, chorando, lastimando a morte de Jesus Cristo. As lágrimas não permitiam ver ou serem descortinados diante dos olhos dele o horizonte, a possibilidade da conquista, a vida nova em Cristo Jesus, a nova realidade. Eles estavam presos. O diabo já havia sido vencido, mas existia algo dentro deles. Existia algo dentro deles. Ei, o que existe aí dentro de você que te prende, que te amarra, que te impede de conquistar, que te impede de produzir, que te impede de se levantar dizendo assim: eu vou me levantar para vencer, porque a minha vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós somos mais do que vencedores. Existe uma vitória conquistada na cruz do Calvário, e nós precisamos nos apropriar dela em nome de Jesus. E não é negócio para medroso, não é negócio para gente frouxa, não é negócio para quem se apequenou nos medos e se escondeu por trás dos fantasmas que o medo produz para a alma do homem. Ei, Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua vida em nome de Jesus. Entenda e aceite isso em nome de Jesus Cristo. Existe uma vitória do lado de fora. Não se enclausure. Não permita que as portas trancadas estejam te, em tese, protegendo, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer do lado de fora. A possibilidade era possibilidades. Existiriam lutas? Existiriam. Existiriam problemas do lado de fora? Existiriam. Existiria enfrentamento do lado de fora? Existiria. Existiria guerra do lado de fora? Existiria. Porém, o segredo da vitória não é a falta de luta. O segredo da vitória é a disposição para enfrentar a luta. Ei, o segredo da vitória na vida de um homem e de uma mulher não é a ausência de problemas. O segredo da vitória na vida do homem e da mulher é aquele ou aquela que aprendeu a enfrentar a vida, sabendo que ela oferece desafios, mas uma certeza, olhos postos em Jesus Cristo, a certeza de que a vitória é o nome de Jesus, a vitória é a presença dele na nossa vida, porque sem ele nós não podemos, não devemos sair, mas se ele estiver no centro, a vitória é garantida. E eu e você precisamos entender: Deus tem vitória para a sua vida. Ora outra, a gente lê a história dos vencedores, dos vitoriosos. E quando eu falo em vitorioso ou vitoriosa, eu me lembro de Davi nos seus últimos dias contando histórias. Davi chega nos seus últimos dias e vai contar histórias dos homens que marcaram a vida ao seu lado, com atos de bravura. Homens que conseguiram marcar a história, mesmo sendo ao lado de um grande homem, Davi. E Davi conta a história. E existe uma história contada por Davi que chama muito a minha atenção, e eu preguei sobre ele ainda essa semana. Davi contando a história do irmão Benaia. Ele diz assim: também Benaia, filho de Joiada, homem valente em Cabzeel, grande em obras, feriu ele os 2 heróis de Moabe, desceu numa cova no tempo da neve, nela matou um leão, matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas ele o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Olha que história linda. É a história de um vencedor. É a história de um que venceu. Ei, é a história de um homem que conseguiu marcar os anais da história como vencedor.
Olha o que o texto diz. O texto diz que ele era valente. Valente. Olha aqui para mim. Valente. A vida é dos valentes. A vida é daquele que tem disposição para enfrentá-la. A vida é daquele que se levanta dizendo, por difícil que seja lá fora, eu vou, porque Ele é comigo. A vida é daqueles que com ato de bravura enfrenta as situações adversas. Ei, a vida é conquistada por aqueles que decidiram lutar. A vida é conquistada através da disposição de alma do indivíduo numa empreitada, mesmo sabendo das lutas, mas se levanta dizendo, eu vou enfrentar e eu vou vencer, porque a minha vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Valente, valente. Só que o texto diz que ele era valente em Cabzeel. Olha aqui para mim, valente dentro de casa. Valente dentro de casa. Essa possibilidade mexe muito comigo. Valente dentro de casa. Eu persigo isso. E esse homem se tornou valente dentro de casa, e ele foi reconhecido como valente dentro de casa, porque a casa oferece enfrentamentos. Família, olha aqui para mim, senhores homens, família requer trabalho. Família não é fácil de se conduzir. Erramos na condução da família, erramos na condução dos filhos. Não significa dizer que o valente dentro de casa é aquele que não errou. O valente é aquele que mesmo errando se levanta com disposição a continuar, dizendo, se eu errei, me perdoe, mas a partir de hoje eu vou ser diferente e vou fazer diferente. Coragem para pedir perdão. Coragem para consertar o erro do ontem e dizer, eu vou caminhar por caminhos diferentes a partir de hoje. Isso não é fácil. É mais fácil se esconder. É mais fácil trancar a porta e dizer, eu não saio mais. É mais fácil dizer assim, não conte mais comigo, porque eu me decepcionei, e agora a lágrima me impede de vislumbrar o horizonte. Por isso eu fico aqui mesmo, porque eu não tenho futuro. A minha vida está marcada pelo fracasso. Em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração e permita que Jesus vá para o centro. Ele estando no centro, Ele vai te levantar, e você vai sair para produzir melhor do que antes. Melhor do que antes. Aí a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus Cristo, entenda, é necessário sermos valentes, estarmos dispostos ao enfrentamento. Rio Verde precisa saber que existem homens dispostos a enfrentar a luta, homens que estejam dispostos a se tornarem arautos dele, homens e mulheres dispostos a se tornarem promotores da paz, homens e mulheres que se levantem dizendo assim, o que depender de mim, eu vou fazer para que o nome do Senhor seja evocado, glorificado, conhecido, para que o nome dele seja apresentado. O que depender de mim, eu vou me levantar como sacerdote do Deus Altíssimo, a exemplo do papai do irmão Joiada, que era do irmão Benaia, que era o sumo sacerdote Joiada. Ei, olha aqui para mim, a história de um valente contada pelo rei Davi. Benaia, filho de Joiada. Joiada, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, se destacou entre mais de 3.700 sacerdotes. Num ato de bravura, levanta-se ele dizendo assim, a louca desvairada destruiu o templo, mas eu vou trabalhar para reconstruir o templo. O templo precisa ser reconstruído. O lugar, o ambiente, a casa onde Deus se manifesta precisa estar de pé, porque a minha posteridade precisa
precisa conhecer o nome do Deus. E se levanta ele com disposição, dizendo: o que preciso for, eu farei para que o templo seja reconstruído. Deus precisa de valentes. Deus precisa de homens e mulheres que se levantam dizendo assim: o que preciso for, eu vou fazer. A minha posteridade vai conhecer o nome do Senhor. A minha posteridade. Isso é lindo, o texto é lindo, o contexto histórico é lindo. Ali naquela história tem uma mãe. A mãe escondeu o rei menino. A mãe do irmão Benaia escondeu o rei menino. O menino era o último da linhagem real. Mataram toda a linhagem real. Sobra um menino de 1 ano de idade. Olha a bravura de uma mulher. Olha a valentia de uma família. Morre a linhagem real e fica apenas um menino de 1 ano de idade. Joás, o rei menino, não podia assumir o trono. Era uma criança. Olha aqui para mim. Porém aquela mãe, aquele pai, entendia o princípio da autoridade. Aquele pai e aquela mãe entendia o princípio da autoridade. A autoridade é revestida por Deus. Por mais que seja menino, por mais que seja inconsequente, por mais que seja pequeno, é escolhido pelo Senhor, é protegido de Deus, é escolhido pela sua soberania eterna. Ele escolheu, e se Ele escolheu, eu trabalho para que isso vingue, para que isso cresça, para que isso se torne realidade na minha vida, porque das mãos dele dependo, das mãos dele virá a minha bênção. Eles entendiam o princípio da autoridade. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem com coragem para preservar os princípios estabelecidos por Deus. Homens e mulheres que não sejam dominados pelo medo. Homens e mulheres que estejam prontos para o enfrentamento. Homens e mulheres que se levantem dizendo assim: lá de fora acontece, mas na minha casa não. Aqui é a vontade de Deus. Aqui os princípios são absolutos e eu os considero. Em nome de Jesus, saia daqui esta noite dizendo: não vou ser dominado pelo medo. Eu não vou me trancar. Eu não vou ficar indiferente ao que está acontecendo. Eu vou levantar-me para promover o reino de Deus. O mundo precisa ouvir a sua voz. Ei, o mundo precisa conhecer Deus através da sua vida. Está vendo tudo isso? Todo esse aparato, todo esse investimento. E foi dito aqui o homem total, porque Deus nos considera como seres que somos. O Senhor Jesus não despreza a realidade do medo. Jesus vai lá fazer uma visita. Ei, olha aqui para mim. Jesus não menospreza, não olha com insignificância para a realidade do ser. Jesus vai lá e faz uma visita, abre a boca e diz: Pai seja convosco, se levante, enfrente, guerreie, se livre-se dessas amarras malditas, porque algo precisa ser feito através da sua vida. Algo precisa ser feito através de você. Pastor, mas eu não tenho chamada, eu não quero ser obreiro, eu não quero sentar lá, eu tenho dificuldades, o meu perfil. Deus precisa de você. Pastor, mas eu não prego, eu não canto. Deus precisa de você. Deus conta contigo. Ei, é princípio, é a pedagogia de Deus, é o homem pelo homem. Entenda isso em nome de Jesus. Ele estabeleceu: levante-se para vencer os medos, os traumas. Ah, pastor, mas eu pequei há 20 anos. Confessa o seu pecado. Livre-se desse fardo. Jogue ele fora. Tenha coragem para procurar ajuda, dizendo assim: eu preciso de ajuda. Livre-se. Ele, Deus, é poderoso para perdoar, rico em perdoar. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele não desiste de você. Os seus medos não são maiores do que a vitória garantida na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui porque Ele lá no alto do monte abriu a boca dizendo: Pai, a obra está consumada.
o véu do templo se rasgou. Agora todos nós podemos, de cara descoberta, com intrepidez, nos apresentarmos diante do trono da graça de Deus. Ei, eu e você, sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas do Deus Altíssimo, dispostos a sairmos para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou. Ele te trouxe aqui para te dizer, Ele conta contigo. Fique em pé em nome de Jesus. Ele conta contigo. Dali para frente, eles deveriam saber que mesmo Jesus não estando presente fisicamente, olha aqui, mesmo Jesus não estando presente fisicamente, eles deveriam acreditar na presença de Jesus Cristo. E nós temos dificuldades. Ei, olha aqui para mim. Nós temos dificuldades em acreditar. Nós somos um ser referencial. Eu quero que você me ouça em nome de Jesus. Nós somos um ser referencial. Nós sempre buscamos referência fora de nós mesmos. Nós somos esse ser, um ser referencial. Sabe por que existe santo, imagem? É por conta da necessidade do ser referencial que somos. Nós precisamos ver alguma coisa, pegar em alguma coisa. Nós precisamos de algo para nos segurarmos. Ei, mas com Ele é necessário acreditarmos que Ele está presente na nossa vida em todos os momentos. Ele é um Deus presente. Pastor, mas eu não vejo. Ele está presente. Sinta-o em nome de Jesus Cristo. Que Ele possa invadir o seu coração esta noite. Que Ele possa invadir a sua alma esta noite. Que Ele possa invadir o centro. Abra e diga assim: entre. Eu dou o centro. Eu dou a sala do comando. Eu entrego o meu coração aos teus cuidados. Tem gente querendo provas da existência de Deus. Tem gente querendo provar Deus, ou querendo que provem Deus para ele. Ei, Deus não cabe na cabecinha do homem. Deus é um ser transcendente e imanente ao mesmo tempo. Ele está presente em todos os lugares. A presença dele é realidade. O homem simplesmente precisa acreditar para experimentá-lo na vida. Eu não sei como você chegou aqui. De repente, amarrado pelo medo, trancafiado numa clausura, administrando angústias terríveis na alma, porque errou, falhou, pecou, desistiu, largou, abandonou, ou foi abandonada, e o medo dominou a sua alma. Jesus ressuscitou. A festa vai acontecer. A palavra dele para a sua vida é: paz seja convosco. Descanse em paz, porque eu estou presente. Levantem a cabeça e saiam para vencer. A sua vitória foi garantida na cruz do Calvário. A minha vitória foi garantida na cruz do Calvário. Aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio-vos. Vocês vão com a certeza que eu sou com vocês. Vão com a certeza de que eu batalho por você. Pastor, eu tenho um problema lá na minha casa. Vai e resolva. Ele vai contigo. Ei, Ele vai contigo. Pastor, eu estou com um problema com a mulher, com o marido, com o meu cônjuge. Ei, resolva o seu problema. Sente-se, abra o coração. Permita Ele assumir o centro. O problema vai ser resolvido e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem abrir o coração esta noite, dizendo: Jesus, entre no centro, que eu quero vencer. Saia do seu lugar e venha aqui. Eu vou orar por você.
Eu vou ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair daqui livre, liberto desse medo que te acorrenta, dessa vergonha, dessa falta de condição de ir, de avançar, de andar. Você se sente preso, você se sente numa clausura, mas Deus vai libertar a sua alma aqui esta noite. Ei, o seu passado de vergonha será transformado em testemunho. É porque o pastor Aldo prega? Não, é porque a presença dele é a realidade aqui. E se você abrir o coração, ele vai entrar, ele vai assumir o centro, e a paz que excede todo entendimento vai dominar a sua alma, o seu coração, e você vai sair daqui para vencer. Não vejo, eu não posso segurá-lo, mas eu sinto a presença dele na minha vida. Eu tenho certeza que ele está comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eles estavam alienados, eles estavam distantes, mas Jesus proporciona a eles a oportunidade de se inteirarem dos acontecimentos, e não apenas se inteirarem. Apenas se inteirar seria sofrimento duplo para a alma. Eles iriam se inteirar do que acontecia do lado de fora, e estavam eles dispostos e prontos agora para participar, promovendo o reino de Jesus Cristo, promovendo o reino de Jesus Cristo, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o sucesso do Evangelho. Entenda isso, é o Evangelho sendo conhecido através da sua vida lá do lado de fora. O Evangelho de Jesus sendo conhecido através da sua vida dentro de casa. O Evangelho de Jesus sendo conhecido onde quer que você chegue. Chegou a presença de Deus através da vida de um homem, através de uma vida de uma mulher, e o milagre acontecendo. Ei, você vai sair daqui com a consciência de que você é instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Ele não te escolheu para clausura, ele não te escolheu para aquele quarto escuro, ele não te escolheu para ser dominado pelos medos, ele te escolheu sabendo das suas limitações, assim como ele escolheu os discípulos. Ele sabia que esse medo iria dominar o coração. Ele diz: mas quando eles estiverem sendo dominados pelo medo, eu chego e o medo bate em retirada, e eles saem para vencer. Eu quero orar, nós vamos orar, e o medo vai bater em retirada. A angústia vai sair desse coração. Ei, essa tristeza que te domina vai embora. Essa vergonha que te impede de avançar, esse trauma, esse bloqueio naquela área, que quando você vê a situação, você corre e se esconde no quarto, porque você diz assim: eu não tenho legitimidade, eu não tenho autoridade para militar nessa área eu sou castrado. Quantos ministérios com áreas castradas? Quantos ministérios de fachada? Quantos ministérios pintados, escondido atrás de um paletó, de uma gravata e uma cara de santo? Por quê? Porque teve medo de abrir a boca e dizer: eu pequei, eu errei, me perdoe. Mas Ele nos trouxe aqui hoje para curar corações, em nome de Jesus Cristo, para cortar as amarras, quebrar as correntes e dizer: vá, avance. Chega desse evangelho sofrido, chega desse evangelho mascarado, cara de santo, cara de crente, jeitão de aprendeu a coreografia da fé, aprendeu todos os chavões, mas não avança. Vai até ali, aí quando chega ali, existem bloqueios e o medo domina a alma. Aleluia.
olha aqui para mim, a alma precisa ser liberta, as portas se abrirão, o medo vai bater em retirada, e você vai levantar a cabeça, franzir o couro da testa e dizer: eu estou indo para vencer, e a vitória será plena. Errou, pecou, peça perdão, confesse, volte atrás e diga: a partir de hoje eu saio para vencer, eu saio para conquistar, eu saio para avançar. O Espírito de Deus visita corações aqui esta noite. O grito é: sai, ide. O grito é: avance. O grito é: vença as barreiras. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Coloque a mão com autoridade e expulse a doença. Quando vir o demônio possuindo uma pessoa, não precisa chamar a irmã Ziquinha, porque ela tem poder, você tem poder. A hora que a esposa passar mal na madrugada, você tem autoridade de Deus para colocar a mão na cabeça e falar: enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. A hora que o esposo adoecer, você ter a autoridade de Deus e falar assim: enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. A hora que o seu filho, em nome de Jesus, saia, vença. Tem alguém que quer aceitar Jesus, que de repente está longe dos caminhos do Senhor? Já vamos orar, mas eu preciso fazer o apelo. De repente você esteja longe da casa do Pai e quer fazer um concerto, de repente já esteja aqui na frente, quer fazer um concerto com Deus. Levante a sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero abrir a minha vida e permitir que Ele assuma o centro, para que os meus medos batam em retirada, para que a festa se torne realidade na minha vida e o medo não tenha mais espaço na condução da minha história. Ele quer que você vença, mas para que você possa vencer, Ele precisa assumir o centro. Tem alguém para Jesus? Se tem, levante assim a sua mão. Quem sabe ainda está aí atrás, que ainda não aceitou Jesus. De repente você esteja querendo que alguém te prove. Ei, experimente Deus, experimente Jesus no coração, experimente a alegria que só Ele pode proporcionar para a alma do homem. Ei, em nome de Jesus, experimente. Se você me vê chupando uma laranja e aí pergunta para mim: é bom? Eu digo: é muito saboroso. Aí você pergunta, aí você diz assim: então me explica. Como eu vou te explicar? Como eu vou te desenhar o sabor de uma laranja? Aí eu digo assim: você quer experimentar? Experimente. Ei, experimente Deus. Abra o seu coração e permita que Ele entre no seu coração, para que você possa saber o que é a presença de Deus na vida de um homem, para que você possa saber o que é a presença do Espírito Santo de Deus dominando um coração e dirigindo a vida. Experimente, é noite para isso. Faça uma experiência, experimente Deus. Eu te garanto que você nunca mais vai querer dar um passo sem a presença dEle. Experimente. Tem alguém que quer experimentá-lo? Se tem, levante assim a sua mão bem alta para que nós possamos ver, e eu já vou orar. Tem alguém para Jesus? Longe dos braços do Pai, longe da casa, e quer voltar? Tem alguém para Jesus? Alguém que queira experimentar Deus? Essa é a sua oportunidade. Tem alguém? Nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, todo medo, toda angústia, toda cadeia vai cair por terra, e você vai sair daqui para vencer. Você vai sair daqui tendo certeza, convicção de que Ele te enviou. Ele te envia hoje, dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu envio você. Você vai. E tem mais, vai com autoridade. O que você perdoar, será perdoado. Olha que coisa linda. O que você ligar na terra,
será ligado no céu. O que você desligar será desligado. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus sobre a vida. Você que está aí, estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar por eles. Eles tiveram a humildade de vir aqui dizendo: eu preciso. E nós agora, como instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso, nós vamos estender as mãos e vamos ministrar cura para essa alma. As cadeias, em nome de Jesus, feche os seus olhos, não olhe mais para mim. Você será ministrado, impactado pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que faz com que o medo bata em retirada. Feche os teus olhos, apresente a área que você precisa de cura, que você precisa de milagre. Abra o seu coração e permita que Ele entre, em nome de Jesus. Ele vai assumir o centro e o milagre vai acontecer. Deus de bondade e de misericórdia, aqui está esse número de pessoas, homens e mulheres que vieram à tua presença. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as clausuras, o Senhor conhece os traumas, o Senhor conhece os medos. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, bata em retirada e ministramos autoridade sobre a vida deles, e eles sairão daqui com a consciência que foram enviados pelo Senhor, em nome de Jesus. Pegue na mão dessa pessoa e diga assim: vá, Deus é contigo. Aí do seu lado aí, pegue na mão dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, e diga assim: vá, Deus é contigo. Levante a sua cabeça e vá para vencer. Deus é contigo. Volte para o seu banco, adorando a Ele toda honra, toda glória e todo louvor.